Muito bem, agora sim, chegamos aqui, meus amigos, chegamos aqui, meus irmãos, com mais um programa Momento AME. Vamos trazer assuntos relativos à AME, Aliança Municipal Espírita de Frutal. Como sempre, comigo aqui, meu querido e amigo Leonel Varanda. Tudo bem, Leonel? Tudo bem, Sardinha. É uma honra para nós estarmos participando uma vez mais do programa em que a tônica central são princípios doutrinários relativos à doutrina espírita. Maravilha! E hoje nós temos um tema bastante interessante, reverenciando Kardec. Esse é comentado e parafraseado pela mensagem do nosso querido Emmanuel, psicografado pelo médium do amor Francisco Cândido Xavier. Mas antes de nós falarmos propriamente dito aqui sobre isso, eu quero chamar a sua atenção. Teremos nos próximos dias 2 e 3 de março, já está chegando, hein? Aqui em Frutal, o 28º Encontro do Evangelho. Será no Centro Espírita Allan Kardec. E eu convido vocês para participar. Nós vamos estar no sábado e no domingo de carnaval. E você espírita, você que não é espírita, com palestrantes fascinantes. Palestrantes maravilhosos que estarão presentes aqui na cidade de Frutal nos dias 2 e 3 de março, tá bom? Convido você para estar com a gente. Mas, Leonel, vamos agora trazer a informação o qual você disse, o tema reverenciando Kardec. Aliás, comentado por Emmanuel, fantástico, né? Pois é, hoje nós vamos ter a oportunidade, Sardinha, de tecer comentários sobre uma mensagem de Emmanuel espetacular. Ela está no livro Doutrina e Luz, psicografado por Chico Xavier, e de autoria do filósofo Emmanuel. Muito bem. Grande Emmanuel. Mas para que nós possamos iniciar o comentário sobre essa lição, é necessário contextualizar o assunto. Sim. Por que nós vamos reverenciar Kardec? Porque, na verdade, à época de Kardec, o edifício da crença religiosa estava desmoronado. E nós vamos ver por quê. E competir, então, ao pedagogo, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido mundialmente por Allan Kardec, reorganizar o edifício da fé, levando ele às suas bases religiosas. E nós sabemos que as bases religiosas estão centradas nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, olha que coisa interessante. Allan Kardec deveria reorganizar o edifício da crença, reconduzindo o pensamento humano para a sua base religiosa, que é o Evangelho. Mas a doutrina espírita, Sardinha, começa com as manifestações físicas e adentra pelo terreno filosófico. Sim. Mas como o objetivo era reconstruir o edifício da fé em bases religiosas, a gente percebe que a ciência e a filosofia foram meios para que Kardec chegasse ao objetivo final, que era a religião. Então, na verdade, a religião espírita era o ponto central, o objetivo central de toda a metodologia de Kardec. Por que isso? Porque nós comentamos que o edifício da crença estava desmoronado. Sim. Em que sentido? Os ensinos de Jesus foram, ao longo do tempo, mal interpretados, falseados em seus fundamentos, e a humanidade gravitava em torno de práticas exteriores, de rituais, escravizando o pensamento a liturgias que não fomentavam o desenvolvimento da alma. E isso, na verdade, Sardinha, é uma prisão mental. Sim. Porque o grande flagelo da humanidade é se ver prisioneira de uma fé cega. É um grande flagelo, porque isso tem como consequências desastrosas problemas seríssimos que nós vamos citar a partir do estudo dessa mensagem. Aqui, Leonel, nós temos aqui o que diz: nunca a humanidade foi tão sacudida nos séculos em que sucederam a vinda de Jesus. Em termos de lutas
Fratricidas entre os que diziam seguidores do Evangelho. Ali são as guerras santas, acolá e as perseguições inquisituais, alhures as lutas e conflitos entre as diversas religiões. E isso é um comentário de Emmanuel. Porque na época, realmente, após Jesus, as coisas ficaram tanto quanto tumultuadas, porque começou a aparecer a Inquisição, né? Isso. Então, a mensagem, ela vai nos dar um panorama de como era a situação antes de Allan Kardec, que nos trouxe a terceira revelação. Sim. E depois de Allan Kardec, para que nós possamos perceber a importância do pensador francês na restauração dos princípios simples e claros do cristianismo primitivo. Então, o cenário que nós vamos comentar é um cenário inicialmente antes da vinda de Kardec. Vamos ver em que situação a humanidade se encontrava em termos de fé, de religião. E depois, com a vinda de Kardec, o cenário se transforma. E nós passamos, então, de uma fé cega para uma fé raciocinada. Muito bem. Então, antes de Kardec, porque foram dois momentos, antes e depois de Kardec. Sim. Antes de Kardec, diz Emmanuel, embora não nos faltasse a crença em Jesus, nós vivíamos atribulados por muitos flagelos mentais que acorrentavam o nosso pensamento a dogmas, a práticas exteriores que não falavam a alma, a grande esquecida em todos os tempos da humanidade. Então, o cenário em que nós vivíamos antes de Kardec, apesar de termos os ensinos de Jesus, era um cenário caracterizado por flagelos da mente, e que nós vamos citar, então, rapidamente nessa oportunidade. Por exemplo, agora, vale ressaltar, Sardinha, uma questão importante. Por que nós dissemos que, Por que nós dissemos que, antes de Kardec, não nos faltava a crença em Jesus? Pelo seguinte, porque em Jesus nós temos as bases das bases da edificação do pensamento religioso da humanidade. Então, apesar de nós termos Jesus, os flagelos mentais se multiplicavam por falsas interpretações humanas que carreavam o pensamento do Cristo para as prisões mentais. Muito bem. Então, antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, nós vivíamos atribulados por flagelos mentais, como, por exemplo, o combate recíproco entre os discípulos do Evangelho. Era notório o combate entre as diversas ideologias religiosas que nasceram depois de Jesus pela falta de tolerância religiosa. E esse é um dos pontos que a doutrina espírita vai trazer. Outro, nós vivíamos flagelados por interpretações literais dos ensinos de Jesus. Ou seja, nós não tínhamos o direito de interpretar os ensinos de Jesus em espírito e verdade. E isso era muito sério, porque a beleza da vida, Sardinha, é quando o nosso pensamento é livre para viver e interpretar a vida de acordo com as nossas concepções. Sim, sim. Agora, se nós o tal do livre-arbítrio. Isso. Se nós ficarmos presos a interpretações literais promovidas por outros pensamentos que não o do Cristo, isso encarcera o nosso pensamento e não nos permite voar no rumo da nossa libertação espiritual. Outro cenário em que nós vivíamos antes de Kardec, e esse era muito grave, você sabe disso, que você é médium e você conhece essa questão, que era a obsessão sem remédio. Ah, tá. Por quê? A humanidade ainda não conhecia de uma forma clara a influência dos espíritos na nossa vida. Na nossa vida, exatamente. E a obsessão nada mais é do que o controle mental exercido pelos espíritos contra as mentes invigilantes. É. E a falta desse conhecimento levou a humanidade para um processo de descaracterização da mediunidade que complicou muito
o entendimento dessa questão. Ainda porque nessa época não se falava ainda em mediunidade. Não se Não é? falava. Não se falava em mediunidade. O termo mediunidade foi idealizado por a partir de Allan A Kardec. partir de Allan Kardec. Nós tínhamos, na época do cristianismo primitivo, a noção de um profetismo, ou seja, da comunicação dos espíritos conosco, mas não se tinha a noção de que esse profetismo era realizado por pessoas dotadas de faculdade mediúnica. Sim. Isso foi esclarecido a partir de Kardec. Então, a obsessão que levou até mesmo às vias da Inquisição era um flagelo mental também. Porque a obsessão pode acontecer no íntimo da família, como no meio da sociedade. Sim, a qualquer lugar. A qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, as pessoas ficavam afetas a esse problema sem ter um discernimento sobre a solução desse problema. Agora, só para falar alguma coisa nesse sentido, e como é que surgiram, Leonel, aí a Santa Inquisição? A Inquisição surgiu, Sardinha, basicamente pela busca da Igreja em exterminar a mediunidade. Exatamente, mas é estranho, né? Mas é falta de conhecimento. Sim. A mediunidade ou o profetismo, ele tem a característica de trazer para o seio da humanidade o pensamento dos espíritos. Sim. E o pensamento dos espíritos só veio depois está livre de toda interpretação humana. E como as religiões são, depois de Jesus, de cunho humano, eles tinham o medo de que, através da mediunidade, eles fossem identificados. Entendeu? Tá, mas a Inquisição, vamos lá, tratavam os médiuns como feiticeiros. Isso. Era isso, não era? Isso. Quer dizer, feiticeiros, mas na verdade você falou uma coisa interessante, as pessoas não entendiam, tudo bem, mas isso não lhes davam, desculpa a minha intransigência nesse aspecto, não dava o direito de queimá-los vivos. Não, porque na verdade, Sardinha, a ideia era eliminar a prática mediúnica. Sim. Era eliminar as embora ideias, não sabendo da mediunidade, né? Era eliminar do seio da humanidade as ideias de imortalidade da alma e de reencarnação. Porque essas ideias eram frontalmente contrárias à concepção humana. Por exemplo, quem aceita a ideia da reencarnação, em que a evolução se dá através do trabalho pessoal do espírito, coloca por terra a hegemonia dos padres, dos pastores, sim, dos médiuns. Principalmente na época. Isso, principalmente naquele contexto. Então, se você acredita na reencarnação, por exemplo, você, pelo esforço pessoal próprio, você evolui, não precisando do padre ou do pastor. Sim. Então, exatamente, isso coloca em xeque a autoridade religiosa. Então, era um dos motivos de eles combaterem a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma. Maravilha. Mas tem mais, Sardinha. Nós vivíamos também um anátema nas áreas da filosofia e da ciência, ou seja, uma excomunhão. Todo aquele filósofo ou cientista que não pensava segundo os quadros da ciência da igreja oficial eram excomungados. Foi o caso de Galileu. Sim. Galileu trouxe-nos a ideia de que a Terra é que girava em torno do Sol. E a igreja partiu do princípio de que não existia essa teoria. Essa teoria. Exatamente. Então, Galileu foi obrigado a abrir mão dessa teoria para não ser colocado também entre aqueles que poderiam até mesmo ser queimados em praça pública. Mas tem mais. Complicado, né, amigo? Antes de Kardec, Sardinha, nós vivíamos atribulados, então, pelo cativeiro aos rituais, dogmas e práticas exteriores. Esse talvez seja um dos maiores flagelos da humanidade. Até nós comentamos muito sobre isso. Porque é um encarceramento da mente em assuntos que deveriam ser livres. Por exemplo, os dogmas. Os dogmas, eles escravizam a mente em princípios que são humanos, não são divinos. Então, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal,
o dogma da missa, por exemplo. Nós estamos citando isso, mas sem qualquer conotação pejorativa àqueles que acreditam nessas concepções, apenas a título de esclarecimento. Mas o dogma, por exemplo, ele escraviza. O dogma dos santos, por exemplo, isso é interessante. A pessoa se ajoelha diante de uma estátua de um santo e transfere para o santo a responsabilidade que compete a ele. Então ele transfere para aquela imagem que não vai resolver o seu problema aquilo que ele deveria fazer. Então a pessoa se vê escrava de uma prática exterior que não representa libertação espiritual. Que a libertação espiritual está dentro de nós. Isso. É nós que temos que nos libertar. Agora, transferirmos, como ele disse, é interessante esse tema, a responsabilidade para uma, ainda que seja a estátua de um santo, que nós, como disse Leonel, não temos nada contra. Ele venera aquilo, mas transfere a responsabilidade que é minha, eu transfiro a responsabilidade que é minha de me melhorar, de mudar o pensamento para um santo e espero que as coisas se resolvam. É por aí, né? É por aí. Outro flagelo mental era a nossa dependência aos templos de pedra. Ou seja, nós só entendíamos que as tarefas de edificação íntima podiam ser realizadas se fossem realizadas dentro de templos. Quando Jesus disse à samaritana de uma forma clara que Deus é espírito e somente em espírito deve ser adorado no templo dos corações. Ou seja, dentro de cada um próprio. Então, cada um cria dentro de si um templo de edificação íntima que o liberta dos templos exteriores. Maravilha. É a mesma coisa da pessoa fazer uma outra transferência para um santo, Leonel, e uma promessa. Não seria um toma lá da cá? Seria, né? Na verdade. Mas vamos continuar aqui, Sarginho. Outros flagelos da mente que nós tínhamos antes de Kardec, apesar de termos Jesus já vivido entre nós. A tirania do medo ante as sombrias perspectivas de além-túmulo. O que as religiões fizeram conosco, nos escravizando às práticas exteriores, foi escravizar-nos a uma mente infantil, legando-nos um repositório de informações que nos colocavam frente a frente com a vida futura num clima de medo. Sim. Por quê? A ideia não era céu, inferno e purgatório? Exatamente. E que Deus castiga. E com predominância do inferno? Sim. E isso gera um medo para a pessoa muito grande. E outra coisa, o pavor da morte também, por suposto fim da vida. Ou seja, colocava-se... Morreu, acabou. Acabou. A ideia de que a morte seria o fim de todo processo evolutivo. Mas isso gera um pavor muito grande. Um pavor desesperador. Mas eu tenho comigo que não é tão difícil a gente entender isso. Porque depois de um planeta maravilhoso como o Criador criou, que é o planeta Terra, de provas e expiações, ele não nos daria, já com o livre-arbítrio, ele não seria o Deus em espírito, o Deus de amor, se nos desse apenas uma encarnação, apenas uma vida. Morreu, acabou. Agora vamos ficar dormindo, esperando. Nada contra com os que pensam assim. Mas se analisarmos direitinho, nós, através das inúmeras reencarnações, ele prova por A mais B que o amor dele é infinito por nós. E aí quando Jesus veio e disse... sobre o perdão, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ficou bem claro que existem outras vidas, ainda porque Jesus falou isso também. Então, é uma maneira de nós analisar. Será que Deus nos deu apenas só uma vida? E para aqueles que desencarnam com 10 anos de idade, e para aqueles que desencarnam ao se formar para médico, e assim por diante. Quer dizer, não seria uma injustiça para esse espírito? Mas essa compreensão que você está clareando para nós com muita clareza mesmo,
ela só foi conseguida pelo espírito humano a partir da terceira revelação. A partir de Kardec. A partir de Kardec. Exatamente. Por isso que nós estamos hoje reverenciando a figura de Kardec por ter nos libertado desses flagelos mentais. Exatamente. Então, o Fantástico. cenário que nós vivíamos era esse: pavor da morte, tirania do medo, dependência dos tempos de pedra, etc. Agora, depois de Kardec, a coisa muda, Sardinha. E daí a nossa reverência ao codificador. Por quê? Muda por causa da fé raciocinada nos ensinos de Jesus. Exatamente. Nós nos libertamos pela fé raciocinada. Ainda porque Jesus pregava por parábola. E o mundo encontra, então, em Kardec, benefícios incalculáveis, como, por exemplo, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito. Esse foi um aspecto muito importante. Por quê? Porque a partir do momento em que a doutrina espírita nos abriu a lei da reencarnação, mostrando-nos a lei de causa e efeito, nós passamos a compreender que nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Por exemplo, trouxe-nos as explicações sobre a reencarnação, explicando, como você disse, as origens das desigualdades do sofrimento. Exatamente. E das questões sociais. Não tem outra maneira de explicar, não é? Não existe. Mas só foi possível, Sardinha, quando os próprios espíritos, habitantes do mundo espiritual, vieram através da mediunidade esclarecer o assunto. Antes ficava no campo da metafísica. Sim, sim. Antes, sem comprovação, ficava no campo da metafísica simplesmente. Agora não. Daí a reverência a Kardec. Os espíritos que já viveram aqui na Terra voltam, contam as suas experiências e relatam para nós da veracidade, por exemplo, da lei da reencarnação. Exatamente. Suprindo-nos uma questão de entendimento. E provando com essa colocação de Kardec, Leonel, foi muito bem colocado nos livros, nas bases kardecianas, nas 5 obras kardecianas, nos dá um amparato muito interessante de que a nossa vida continua. Isso. Você concorda? Esse foi o principal objetivo da codificação. Principal objetivo. E afastarmos o medo da morte. Isso. Afastarmos o medo de que Deus estaria sentado em um trono com um chicote na mão e puniria com leis severas. Bom, como é que Deus vai punir-me? Vou me colocar aqui como um ponto referencial. Como é que Ele vai me punir se Ele me deu o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser? Não seria Deus. Não é? Não seria Deus com a sua infinita sabedoria. Mas após Kardec, nós encontramos outros benefícios extraordinários, como, por exemplo, a certeza da vida após a morte. Sim. Esse foi um benefício extraordinário, porque nós saímos de todo aquele aparato teológico criado na mentalidade humana para a verdade da situação do espírito após a morte. E isso é muito interessante. Por isso outro é importante aspecto, os estudos. Outro aspecto importante para a gente reverenciar Kardec foi que depois dele nós tivemos o intercâmbio com os entes queridos. Sim, sim. E não podemos deixar de ressaltar a tarefa do Chico, né? Nesse contexto, trazendo-nos de uma forma extraordinária a realidade do mundo espiritual e a possibilidade da comunicação dos espíritos conosco quando há necessidade. Sim. Também não é de uma forma assim indiscriminada. Quando há necessidade. Quando há necessidade e com muita responsabilidade. Isso é muito interessante nós citarmos. E outro benefício também incalculável, Sardinha, foi que o Espiritismo ele defraudou a bandeira do fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Isso cria... Talvez por isso que eu me tornei espírita. Isso, o Chico falava isso também. Sabe ele por se quê? tornou espírita por fora causa da dessa igreja bandeira. não há salvação. Quantas igrejas nós temos? Voltando a falar, isso é apenas uma colocação, gente. Nós temos inúmeras igrejas, N igrejas. Então, fora de qual igreja que não há salvação? Não é? A doutrina espírita vem e levanta a bandeira da caridade. Da caridade, qualquer lugar que você tiver. Unificando todos os cultos em torno da solidariedade, da fraternidade. É por aí. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Demorei um pouco para cair a ficha, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Se fora da caridade não há salvação, eu posso estar
em qualquer religiosidade, em qualquer seita religiosa, desde que eu pratique a caridade ali, eu vou me salvar. Aí você tocou num ponto importante, porque fora da caridade não há salvação, unifica todos os cultos religiosos. Exatamente. Então isso é muito importante. E a questão da tolerância religiosa vem à tona, trazendo-nos a possibilidade de ser ecumenicamente ligados a todos os espíritos. Então nós vimos o cenário antes de Kardec e depois de Kardec. Então daí a nossa reverência a Allan Kardec, que trouxe para nós a fé raciocinada nos ensinos de Jesus. Leonel, um assunto interessante, porque depois de Kardec, porque a doutrina espírita ela é muito nova, ela está engatinhando, você concorda comigo? 160 anos. 160 anos é muito nova, é ou não é? No sentido, nós estamos engatinhando. Agora, quando Kardec colocou todas essas coisas, as pessoas começaram a se mudar. Mas hoje, nós já estamos vendo uma evolução muito diferente pelas comunicações que nós temos, como explicações como essa que você está fazendo aqui hoje. Porque a mídia social, os meios de comunicação, abriram uma porta extraordinária para o esclarecimento. Então, aquilo que ficava apenas centralizado em algumas pessoas, abrange hoje toda a humanidade, se a humanidade tiver interesse em pesquisar a verdade. Por isso a importância do estudo, né? É verdade. Que pena, Leonel. Acabou o nosso tempo. Rapaz, esse assunto aqui, ele é gostoso de se comentar antes e depois de Kardec. E durante Kardec, como nós dissemos aqui, como o Leonel trouxe com muita propriedade, que o Espiritismo, quando perguntaram para Kardec, aliás, quando Kardec perguntou aos Espíritos verdade, o Espiritismo é a religião do futuro? Ele respondeu, não, é o futuro das religiões. Olha que fantástico, não é? Mas alguma coisa mais, Leonel, porque nós chegamos ao final, nosso diretor já está jogando pedra de nós. Não, Sérgio, se as pessoas quiserem estudar um tanto mais o tema, que realmente é muito interessante, é buscar a própria mensagem no livro Doutrina e Luz, Doutrina de Luz, psicografado pelo Chico, ou buscar nesse livro... Pode mostrar para a sua câmera ali, ó. Isso. Bases do Espiritismo, em que há um comentário bem abrangente a respeito dessa questão, que esclarece bem, né, essa reverência que nós temos que ter. Exatamente. Agora, é importante que as pessoas que querem entender ainda mais de Espiritismo, que estude Kardec e que estude Chico, certo? Isso. Né? Eu sou um apaixonado, eu não sei, eu vou falar uma bobagem aqui, me corrija, eu vou passar mais 30 segundos, 1 minuto. Eu acho que depois de Cristo, no meu modo de pensar, eu posso estar pensando bobagem porque eu sou loucamente apaixonado por Chico Xavier. Acho que depois de Cristo, respeitando todos os grandes espíritos que tiveram na Terra, mas eu acho que depois de Cristo nós temos o Chico. Você sabe por quê, Sérgio, você faz essa colocação? Porque se Allan Kardec direcionou o Espiritismo por aspecto científico e filosófico, o Chico direcionou o Espiritismo para o aspecto religioso. Religioso, exatamente. E o objetivo principal Jesus da doutrina espírita é a revivescência do cristianismo primitivo. Exatamente. E o Chico fez isso de forma magistral através da sua bibliografia. Maravilha. Meus amigos, meus irmãos, um beijo gostoso no coração. Estamos encerrando mais um programa Momento Ano. Semana que vem a gente volta com mais um tema interessantíssimo. Qual o tema da semana que vem? Porque o Leonel, ele é organizadíssimo. Ele não é que nem eu, não. Eu chego aqui, eu sento aqui e vou esperando, né? Porque eu sou burrão mesmo. Ele não, ele deixa tudo arrumadinho. Qual o próximo tema, meu irmão? O tema seguinte, Sandra, é sobre os fatos mediúnicos. Fato, olha. Já que uma das bases da doutrina espírita é a ciência espírita. Mas muito interessante, hein? Muito interessante. Um beijo gostoso no coração, muita paz, muita luz. Fiquem com Deus, lembrando, o dia que eu não sorri para você,
Sorria para mim, porque nesse dia, velho, vou estar precisando demais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Muita paz, muitas energias. Fiquem com Deus.